te abençoe. É sempre uma alegria, é uma honra poder estar com você hoje. Quero convidar você a, juntos nesses próximos minutos, pensarmos e estudarmos a Bíblia. Por isso quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar um papel, uma caneta, para que a gente possa estudar juntos sobre Jesus, nosso Deus e Senhor. É sobre este o tema que nós vamos falar no dia de hoje. É importante pensar, quando a gente fala acerca de Jesus, que ele é uma realidade incontestável para cristãos e não cristãos. Ele dividiu a história em duas partes. Ele é considerado referência para muitas pessoas, incluindo não cristãos. Mas a grande questão que a gente precisa saber é a seguinte: Jesus é uma boa pessoa, um bom exemplo, um bom professor de moral, um profeta, ou ele é mais do que isso? Ele é o que a Bíblia diz que ele é? Ele é apenas um bom exemplo a ser seguido? A forma como respondemos essa pergunta e como cremos ou não naquilo que Jesus fala acerca dele mesmo nas Escrituras faz toda a diferença na nossa vida. É sobre isso que eu quero convidar você a juntos hoje pensarmos. A verdade é que Cristo é a pessoa mais importante da história do universo. E ao mesmo tempo é a mais estudada, a mais controversa e que para muitas pessoas é a mais rejeitada. É importante a gente pensar que a Bíblia é muito clara em dizer quem Jesus é, o que Jesus fez, qual é o propósito da vinda dele nesta terra e qual é o impacto para as nossas vidas hoje. E é importante que a gente saiba, se você é um cristão, que você saiba a razão da sua fé. Você entenda por que nós cremos no que cremos. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a referência para nós. Você deve ter visto nos vídeos passados acerca da doutrina da revelação de Deus, na doutrina da Bíblia, que é através das Escrituras que nós temos a informação acerca de Deus, acerca de quem nós somos e a nossa resposta ao convite de Deus a nós. E não é diferente com Cristo. Cristo é aquilo que a Bíblia diz que ele é: Deus, Senhor, Salvador, mediador entre Deus e o homem. É importante notar em todas as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Jesus é a figura central. Desde o início da criação do mundo, quando Deus cria o homem e o homem rejeita a Deus, o próprio Deus promete redenção, promete salvação ao homem. Nós vemos isso no texto de Gênesis 3,15. Muitos consideram esse texto como o proto-evangelho, quando Deus diz que da semente da mulher haveria de nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente, se referindo ao fato de que o homem e a mulher pecaram diante de Deus e haveria alguém que traria salvação a esse homem. Ao longo da história, a gente vai vendo no Antigo Testamento que Deus sempre apresentou realidades que mostravam que ele, Deus, é santo, poderoso, majestoso e que o homem era incapaz de ir a Deus por si próprio, porque o homem é pecador. E o que é pecado? É você pensar na sua vida como dizendo assim: eu não preciso de Deus. Deus não importa para a minha vida. Essa é a essência do pecado. E através dessa essência do pecado, toda a humanidade vai propagando o mal. E Deus vai dizendo: olha, não há meio de salvação pelo próprio homem, mas por amor de Deus ao homem, ao longo de todo o Antigo Testamento, através de todos os livros do Antigo Testamento, através da lei, através dos profetas, através do chamado de Abraão e da formação do povo de Israel, nós vemos que Deus promete salvação. E ao longo do texto ele promete que enviará aquele que fará nova todas as coisas. A promessa do Messias. E a Bíblia vai dizer, no livro de Gálatas, no capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, ele vai dizer que na plenitude dos tempos, num tempo específico, haveria de nascer aquele que traria salvação à humanidade, Jesus Cristo. O texto bíblico de Gálatas 4 diz assim, Gálatas 4, a partir do verso 4.
Diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. A ideia é de que Deus envia Jesus à humanidade e oferta a esta humanidade salvação. E é importante notar que Jesus não é apenas um bom exemplo ou alguém que foi enviado de Deus para fazer boas coisas ao homem. A Bíblia é clara em mostrar a realidade de que Jesus é Deus. Jesus não é apenas alguém que foi um grande profeta, alguém que fez grandes milagres, alguém que era inspirador. Não, Jesus é Deus, é Senhor de todas as coisas. E quem fala disso é o próprio Jesus. É importante notar que todas as coisas que falamos acerca da divindade de Jesus foram faladas por Ele próprio. Jesus reivindicou para si ser Deus. Jesus reivindicou para si o poder de perdoar pecados. Um texto muito conhecido é o texto de Marcos capítulo 2, que é o paralítico, aquele que desce do telhado. É interessante que quando o paralítico desce, ele tem um problema físico, um problema de saúde, a primeira coisa que Jesus chega para ele e diz: olha, seus pecados foram perdoados. E aí os fariseus, os mestres da lei que estavam lá, os líderes religiosos daquela época, eles olham para Jesus e dizem: olha, como é que ele pode falar que perdoa pecados se isso apenas Deus pode fazer? E o próprio Jesus, vendo aquilo que os fariseus estavam pensando, eles não falaram isso, eles pensaram, mas o Senhor Jesus tem poder sobre os pensamentos e as intenções do homem. Ele diz: o que é mais fácil? É mais fácil dizer seus pecados estão perdoados ou dizer ao paralítico: vai, levanta, toma teu leito e anda? Mas para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para o paralítico: vai, levanta, toma teu leito e anda. Quando Jesus faz isso, ele está dizendo: olha, eu tenho poder para perdoar pecados. Mas veja, o paralítico não fez nada contra Jesus. Então como é que Jesus perdoa pecados? A não ser que Jesus fosse Deus, se considerasse Deus, reivindicasse para si ser Deus e tivesse poder para perdoar pecados. Além disso, Jesus afirma que Ele será o juiz de toda a humanidade. Ele afirma que Ele irá julgar todos os homens. João 5:22 fala isso. Mateus 24. Jesus afirma que Ele é eterno. Um texto também conhecido é o de João 8, quando ele discute com os líderes religiosos e em um determinado momento Jesus vai falar o seguinte, João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele diz: olha, eu sou anterior a Abraão. E os fariseus perguntam: mas como isso é possível? Você tem menos de 50 anos. E aí ele fala essa frase. Por quê? Porque ele está dizendo que desde antes da criação, desde antes da existência de Abraão, 2000 anos antes de Jesus encarnado na Terra, ele já existia. E é interessante a palavra, o termo eu sou. O termo eu sou só era utilizado para se referir a Deus no Antigo Testamento. Se você tiver a sua Bíblia e tiver a oportunidade de estudar isso ao longo da semana, se você for ver em Êxodo capítulo 3, você vai ver que quando Deus se encontra com Moisés, ele diz: qual o seu nome, Moisés falando? Diga: eu sou o que sou. E é interessante que Jesus usa o termo eu sou ao longo de todos os evangelhos, mostrando que ele é de fato Deus. Ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que é a videira verdadeira, eu sou, mostrando que ele reivindicava para si ser Deus. Além disso, Deus, Jesus Cristo, exerceu poderes, exerceu autoridades, prerrogativas divinas. É interessante notar que
ele sabia das intenções e motivações das pessoas sem que elas falassem. Ele tinha entendimento daquilo que elas estavam pensando. Além disso, ele tinha poder para fazer milagres. Ele fazia milagres próximos e milagres longe. Um texto que é muito interessante, se você tiver a oportunidade de ler na sua casa, é Mateus 8. O texto de Mateus 8 vai nos mostrar, com vários detalhes, que Jesus curou pessoas próximas, doenças impossíveis de serem curadas naquela época. Ele curou à distância, um caso do centurião. O centurião diz, olha, o meu servo está doente. E ele diz, olha, com uma palavra, se você disser, ele será curado. Jesus diz, pode ir que o seu servo está curado. Jesus tem poder sobre espíritos malignos. Jesus expulsa poderes malignos. E é interessante notar que os próprios espíritos malignos reconhecem Jesus como Deus. Tanto é que se submetem a Ele e pedem autorização a Ele para irem para os porcos, naquele texto de Marcos capítulo 5 do endemoniado. Jesus tem poder sobre a natureza, o texto de Marcos 4 vai falar isso. Ele acalma a tempestade, ele para a tempestade. Jesus tem o poder de ressuscitar mortos. Em pelo menos 3 ocasiões nós vemos Jesus ressuscitando pessoas da morte para a vida. Em Lucas capítulo 7, ele ressuscita o filho de uma viúva. No capítulo 5 de Marcos e também outros textos, ele mostra Jesus trazendo a filha de Jairo à vida. E em João 11 nós temos a ressurreição de Lázaro. O fato é que até os inimigos de Jesus sabiam que ele, Jesus, afirmava ser Deus. O texto de Marcos, capítulo 14, versos 62 ao 65, ele vai falar sobre isso. Porque Jesus, ele vai sendo levado preso, e ao ser levado preso, ele vai perante os sacerdotes, e os sacerdotes perguntam, quem é você? Você de fato é o Filho de Deus? E Jesus responde, sou. E por causa disso, o sacerdote diz que Jesus estava blasfemando contra Deus e o acusam e o levam para a cruz. Veja o que diz Marcos capítulo 14, a partir do verso de número 62. 61, porém. 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes aos que depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a perguntá-lo, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus falando, verso 62. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhar? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. O que aconteceu nesse texto é o seguinte, Jesus afirmou para eles, olha, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. E eles acharam isso blasfêmia e o condenaram à morte. Jesus é Deus, mas Ele é Deus que se fez gente. E essa é uma segunda verdade que a gente precisa lembrar. Jesus é Deus encarnado. Deus se tornou carne, gente, ser humano. A Bíblia vai dizer em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus desde o princípio. Mas o verso 14 de João diz, e o Verbo, se referindo a Jesus, se fez carne, se fez gente, se fez ser humano e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. O texto de 1 João, do capítulo 1 até o verso 4, vai dizer, olha, aquele que nós vimos e conhecemos e tocamos, esse é Jesus, o Filho de Deus. O mistério da encarnação é prometido desde os primeiros textos do Antigo Testamento. Um texto muito conhecido que falamos muito, especialmente no período de Natal, são as profecias de Isaías. Isaías 7,14 vai dizer que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. E o nome desse filho será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 9,6 vai dizer
que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o Deus encarnado, plenamente Deus e plenamente homem. A Bíblia vai dizer, Colossenses 2:9, que em Cristo habita a plenitude da divindade. Jesus se torna um ser humano, vem a esta terra para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Jesus vem para revelar Deus ao homem. Colossenses 1 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Jesus vem a esta terra para nos mostrar uma nova humanidade. Vem para nos mostrar aquilo que Deus intentou quando criou o homem, mas que em Cristo nós podemos ter, porque Cristo é aquele que não tem pecado. Jesus é aquele que é incapaz de pecar. Ele se fez homem, ele habitou no meio de nós. Ele passou pelas dores, pelas lutas e pelas angústias que o ser humano passa, porém sem pecado. E Jesus se tornou carne, se tornou gente para cumprir o propósito de salvação, o propósito redentor do homem e de Deus. Como assim? Era necessário que Jesus viesse à Terra, vivesse a vida que viveu, morresse pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter salvação. Nós vamos ver isso daqui a pouco com mais detalhes. O ponto é que Jesus é plenamente Deus e Ele é plenamente humano. Por que é importante saber isso e por que eu estou frisando tanto isso? Porque não é incomum pessoas mencionarem acerca de Jesus, pessoas inclusive que se dizem cristãs, que valorizam os ensinos, que gostam dos ensinos de Jesus, mas não o reconhecem como Deus, como Senhor. Às vezes você deve ouvir que Jesus foi um grande exemplo de humanidade, um grande exemplo com bons ensinos, mas as pessoas rejeitam o fato de que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que Ele, Jesus, aponta para si como Deus. É importante lembrar ainda que Jesus não era apenas Deus, mas Deus que se fez humano. Jesus era humano no sentido de que Ele experimentou as mesmas realidades que um ser humano. Ele teve nascimento humano. Ele desenvolveu-se como um ser humano. A Bíblia vai dizer, Lucas 2:52. O nascimento de Jesus está lá no livro de Lucas, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Ele possuiu necessidades e emoções humanas. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve emoções. Jesus chorou. Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus experimentou dores. A Bíblia vai dizer, Isaías 53, que ele era o homem de dores. É um homem que passou sofrimento. E ele morreu fisicamente na cruz do Calvário. E por que isso é importante lembrarmos? Porque quando nós vamos pensar agora na vida, na obra, na missão, no ofício de Jesus, é importante lembrarmos que nós não estamos falando de um revolucionário, nós não estamos falando de um Marte, nós estamos falando de Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que viveu a vida sem pecado, que morreu pelos nossos pecados e nos oferece salvação. Esta é a mensagem do Evangelho. É importante saber que Jesus é o cumprimento das promessas de salvação de todas as Escrituras. Ele é rei, profeta e sacerdote. Todos os reis do Antigo Testamento, todos os profetas, todos os sacerdotes, eles apontam para Cristo. Porque um dia haveria de vir o grande rei, o grande profeta, o grande sacerdote. Aquele que faria a mediação entre Deus e o homem. Jesus tem uma missão que ele veio cumprir e cumpriu. A Bíblia vai dizer, Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Marcos 10:45, Jesus vai dizer que ele não veio ser servido, mas ele veio servir e dar a vida para o resgate de muitos. Jesus sabia o que estava fazendo.
Desde o seu nascimento, durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, Jesus sabia que haveria de ir à cruz. De fato, ele falou várias vezes para os seus discípulos que ele haveria de padecer e dentro de 3 dias ele iria ressuscitar. A Bíblia vai falar sobre isso. Mateus 16, verso de número 21. Mateus 17. Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 10. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: eu haverei de morrer, mas eu irei ressuscitar. É importante lembrarmos disso porque muitas vezes falamos da morte e do sacrifício de Jesus como se ele fosse pego de surpresa. Isso não é verdade. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao verso 21, vai mostrar que a cruz de Cristo, ela estava lá posta desde antes da fundação do mundo. Deus sabia da necessidade de salvação do homem. E Deus ofertou a esse homem a salvação em Cristo, desde antes da fundação do mundo. E no tempo certo, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4, Cristo veio à Terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no 3º dia e hoje está vivo e traz nova vida àqueles que nele creem. É importante notar que Jesus na cruz, ele faz o nosso papel. É o que a Bíblia chama de substituição ou expiação substitutiva. O nome quer dizer o seguinte: Jesus pegou o meu pecado, os meus erros, os meus delitos, os meus maus pensamentos, o meu desejo de afastamento de Deus, o meu pecado. Jesus pegou tudo isso e pagou o meu pecado na cruz. Quem devia estar na cruz era eu. Quem devia estar na cruz era você. Mas Cristo morre na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado. Porque é importante lembrarmos que a cruz, a salvação de Jesus, não é apenas um ato de amor, é um ato de justiça de Deus. O homem ao pecar, o homem ao dizer: Deus, eu não preciso de você, ele está dizendo: olha, eu não preciso que Deus exista, que Deus cuide de mim, eu me viro, eu me basto. A questão é, nós respiramos, nós vivemos, nós habitamos, nós nos movemos no caminho, na vida, por causa de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, tem ofertado ao homem vida humana. Só que por causa do pecado, este ser humano caminha-se para a morte. Porque o que é o pecado? O pecado é escolher a morte. A morte pessoal, a morte dos relacionamentos, a morte em relação à natureza, a morte em relação ao próprio Deus. Mas Cristo, quando vem à Terra, ele toma o nosso lugar, ele pega a nossa morte. Mas ao mesmo tempo, ele oferece a sua vida a nós. Então, quando eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu entendo que Jesus fez por mim, quando eu entendo que ele é meu redentor, ou seja, quando eu entendo que ele pagou o preço do meu pecado e me resgatou do poder das trevas, que ele me resgatou desse afastamento, que ele pagou o preço dessa divisão que eu mesmo, ser humano, fiz contra Deus. Quando eu entendo isso, eu não apenas, Jesus Cristo não apenas toma o meu pecado, mas eu também recebo dele a vida dele, de Jesus. Eu recebo a vida eterna. Jesus na cruz, ele é o agente da reconciliação. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus. Aquele que não tinha pecado, se faz pecado, ou seja, ele vai à cruz e paga o preço do meu pecado, para que eu pudesse me tornar filho de Deus, para que eu pudesse ser justificado por Deus. E tudo isso pela graça de Deus, mediante a fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz. É importante saber isso. A cruz, ela é um sinal da nossa incapacidade. Jesus Cristo morreu não apenas para nos dar um exemplo de que devemos nos dar pelos outros. Não. Jesus na cruz nos mostra que nós deveríamos estar lá. Mas ele toma o nosso lugar.
Ele diz, olha, você é incapaz de fazer isso, mas porque eu o amo, eu vou ofertar salvação a você. E ao fazer isso, Jesus nos dá a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Quando Deus olha para mim, olha para você, se você for verdadeiramente um cristão, você não será visto pelos seus pecados. Você não será visto pelos seus erros, pelos seus maus intentos do passado. Ou mesmo pelos vacilos que você está dando agora. Deus olha para você e vê o sangue de Jesus. Deus vê, como diz Colossenses 2, 14 e 15. Deus olha para a minha lista de pecados, para a sua lista de pecados. E lá tem uma placa. A placa está escrito, pago. Tetelestai, pago em completo. Porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço do meu e do seu pecado. E por que nós podemos ter tanta gratidão e certeza de que tudo isso que nós vimos e que está nas Escrituras, acerca de quem Deus é, acerca de quem Jesus é, acerca daquilo que Ele fez por nós, é verdade? Porque Jesus está vivo. É importante sabermos e termos isso no nosso coração. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus não é apenas alguém que nos inspira. Jesus é Deus, é Senhor. E a ressurreição confirma o que foi feito na cruz. A ressurreição mostra que tudo aquilo que Ele falou ao longo de todo o seu ministério é verdade. E a ressurreição mostra que todas as promessas que Ele fez irão se cumprir. Infelizmente, nós não temos mais tempo para aprofundar sobre a questão da ressurreição, mas eu convido você a, na sua casa, estudar a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, Mateus capítulo 28, Lucas capítulo 24, Marcos capítulo 16, João capítulo 20 e 21. Olhe sobre a ressurreição de Jesus, leia as cartas de Paulo e você verá que porque Jesus está vivo, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos tiveram a motivação para crer e pregar e viver e morrer por Jesus. Porque Jesus está vivo, nós podemos afirmar que Ele é a cabeça da igreja. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos recorrer a Ele em meio às nossas lutas e nossas dores. Porque Jesus está vivo, Ele é a nossa esperança aqui, agora e na eternidade. Porque Jesus está vivo, Ele voltará e haverá de julgar vivos e mortos e fará novas todas as coisas. Essa é a promessa da ressurreição. Isso é possível porque Cristo morreu pelos nossos pecados, é Deus, é Senhor, está vivo. Ele é real. E nós somos convidados a viver por Ele, crer por Ele, caminhar por Ele. Deixe-me ler um texto com você, o texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 20. O texto diz assim, começarei do verso 13, melhor, Colossenses 1, do verso 13 em diante. Ele, Jesus, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele redizisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento das suas obras más. Agora, porém, Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por causa de Jesus. Porque Jesus é Deus, porque Jesus é Senhor, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados.
Porque Jesus tomou o meu e o seu lugar. Porque Jesus está vivo. Nós temos reconciliação com Deus, nós temos redenção dos nossos pecados, nós temos um sumo sacerdote que nos entende, nós temos alguém que sabe o que é sofrer, nós temos Cristo o Salvador. Eu quero terminar oferecendo a você 3 aplicações e um alerta acerca de tudo aquilo que nós vimos ao longo desses dos últimos minutos. Partindo do conceito de tudo aquilo que Jesus fez e agiu e falou, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua ressurreição, como eu posso aplicar todos esses conceitos na minha vida? 3 aplicações e um alerta. Primeira aplicação: aceite o Jesus real e completo na sua vida. Aceite o Jesus real e completo na sua vida. É natural que ao longo da sua jornada de fé você possa ter dúvidas. Ou mesmo você possa ser confrontado com realidades nas Escrituras que você esteja tendo dificuldade de lidar. Ou ainda você está em desobediência àquilo que a Bíblia fala. E qual é a nossa tendência? Nossa tendência é pegar as partes da Bíblia que gostamos e não levar em consideração aquelas partes que de alguma maneira nos contradizem. Se você faz isso, você não está vivendo Jesus real. Porque se Jesus é verdadeiro, se Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele quer ter um relacionamento com seus filhos, se Ele apenas aprova aquilo que você acha e Ele nunca desaprova aquilo que você faz, você nunca teve um relacionamento real com Jesus. Então o desafio é que você aceite tudo aquilo que a Bíblia fala acerca de Jesus e acerca daquilo que Jesus fala sobre as questões da vida. Sobre salvação, sobre inferno, sobre pecado, sobre posturas que você e eu devemos ter, sobre perdão. Aceite o Jesus real e completo na sua vida. Ele não é apenas um mestre com boas ideias, Ele é Deus e Senhor. Como tal, nós precisamos aceitá-lo. Aceite o Jesus real e completo na sua vida. Segunda aplicação, para você que está lidando com situações que precisam ser mudadas na sua vida, situações que precisam ser transformadas, questões que você já deveria ter vencido e não venceu. Em Cristo, mudança e transformação são reais e são possíveis. É importante que nós, para que verdadeiramente possamos ter mudança real, nós devemos olhar para a cruz. Pense, por exemplo, em alguém que tem um problema acerca com dinheiro. Seja porque gasta muito, seja porque poupa muito. Em ambos os casos, tanto aquele que só pega dinheiro e guarda, e não é generoso, e não oferta, e não serve a Deus com o dinheiro que recebe do próprio Deus. Ou, pelo contrário, se você é aquela pessoa que sempre está consumindo e sempre comprando mais coisas e sempre querendo de alguma maneira ter mais e mais. Em ambos os casos, talvez você esteja colocando no dinheiro um valor acima do valor do próprio Senhor. E talvez você saiba que não deva fazer isso. Na verdade, a maior parte das coisas que a gente deveria fazer e não faz, ou as coisas que você e eu não deveríamos fazer, mas fazemos, nós já sabemos que devemos mudar. Mas nós não mudamos. Por quê? Porque nos falta vontade, porque nos falta motivação, porque nos falta a real razão da mudança. E em Cristo, pela sua cruz, pela sua vida, pelo aquilo que Ele fez por nós, nós podemos encontrar a motivação, o ânimo e a razão da mudança. Vamos voltar ao exemplo do dinheiro. Uma pessoa que guarda muito dinheiro e trabalha loucamente, ao ponto, por exemplo, de perder família ou negligenciar sua saúde, normalmente faz porque está depositando no dinheiro
a sua fonte de segurança, a sua fonte de controle e, em certo sentido, a sua fonte de poder. É aquela famosa ideia, se eu precisar, eu tenho. Mas você e eu sabemos que um problema de saúde, a morte de algum familiar, nada disso o dinheiro pode impedir. Por outro lado, se eu sou alguém que consome muito, se eu gasto muito meu dinheiro e às vezes estou endividado de tantas coisas que eu consumo, é porque provavelmente eu estou colocando nas coisas, nas posses, nas roupas, nas experiências, o meu valor, a minha dignidade. A ideia de que se eu tiver determinadas coisas, então eu serei feliz, ou então eu serei amado, ou então eu serei reconhecido, ou então terei amigos, ou então serei valorizado. Essa situação ocorre porque você está colocando no consumo, nos bens materiais, a sua fonte de riqueza, de identidade, de poder, de proteção. Para todos esses casos, a mudança é necessária, mas qual é a motivação? Precisamos olhar para a cruz. Porque quando você entende que Jesus, sendo rico, deixou toda a sua vida no céu e veio a esse mundo dominado pela escassez, dominado por um ambiente de incerteza, mas ele vem e conduz a vida que conduziu, e providenciou tudo aquilo que providenciou, e promete cuidar de nós, porque Mateus 6 vai dizer isso, Filipenses 4,19 vai dizer isso. Quando você entende que Ele nos proveu e tem nos provido daquilo que nós nunca jamais poderíamos ter, a salvação. Quando nós entendemos que temos a vida eterna, quando nós entendemos que nós temos esperança aqui e agora, que Ele é a nossa proteção, que Ele é a nossa segurança. Quando entendemos que o amor dos homens, o amor das mulheres, o reconhecimento das pessoas é insuficiente. Mas quando entendemos que nós já temos isso em Cristo, pelo seu sangue, pela sua ressurreição, então eu posso ter a confiança e a segurança de que eu estou seguro em Cristo. E, portanto, eu posso ter a tranquilidade de poder ser generoso, de poder doar, de poder servir, de poder usar o meu dinheiro para abençoar outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu posso olhar para as minhas coisas e não ser dependente delas. Se eu as tiver, graças a Deus. Mas se eu não tiver, tudo bem. Porque Jesus está comigo. Jesus me conduz. E aquilo que eu tenho em Cristo nunca poderá ser tirado de mim. Não por minha causa, mas por causa do próprio Cristo. Então, quando eu entendo isso na minha vida, não apenas racionalmente, mas dentro do meu coração, então eu posso mudar. Eu posso permitir que Deus mude o meu coração. Você está passando por alguma situação que você sabe que precisa mudar? Raiva, rancor, mágoa, imoralidade. Independente de qual seja a circunstância, olhe para a cruz. Olhe para aquilo que Jesus fez por você. E encontre, pelo poder de Cristo, a graça, a misericórdia e o poder para poder mudar. Em Cristo, por Cristo, para a glória dele e para o seu bem. Terceira aplicação é, em quaisquer circunstâncias, Jesus está conosco. Talvez você esteja passando por um momento terrível, um momento de sofrimento incomensurável. É importante que você lembre que nada separa você do amor de Deus. Nem fome, nem tristeza, nem luto, nem rancor, nem inimizades. Nada poderá separar você do amor de Deus. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que todas as coisas são boas, isso não significa que nem todas as coisas nos alegram, não. Mas significa que em quaisquer circunstâncias, Jesus está convosco, Jesus está com você, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que Ele mesmo deu a nós, Mateus 28, 18 a 20. Nem morte, nem sede, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, ou espada, nem coisa do presente, nem coisa do porvir,
nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Cristo. E é importante lembrar que em meio aos seus sofrimentos, talvez a gente não tenha respostas. Mas é importante lembrar que quando as respostas nós não as temos, existe Cristo. E Ele é mais do que uma resposta às nossas orações. Quando você põe a sua esperança em Cristo e deixa Jesus trabalhar na sua vida, Ele que é o nosso sumo sacerdote, Ele que nos entende, Ele que passou por todas as nossas dores, porém sem pecar. Então você vai encontrar um lugar de refúgio. Quando as respostas forem insuficientes, Jesus estará lá para você. Eu quero terminar com um alerta. Jesus não permite que nós o tratemos de qualquer maneira. De fato, se todas as pessoas que encontraram a Jesus, ou elas o rejeitaram, ou elas o adoraram e o serviram como Deus e Senhor. Essa ideia de que eu gosto de Jesus, mas eu não o sirvo, Ele nunca nos permitiu ter isso como opção. É aquilo que o C.S. Lewis vai falar no livro Cristianismo Puro e Simples. O famoso trilema de Lewis. O que Jesus falou, o que Jesus fez, não permite que a gente simplesmente chegue e diga, olha, eu gosto muito da ideia de Jesus, gosto muito dos ensinos de Jesus, mas não acredito nele. Jesus nunca nos permitiu fazer isso. E aquilo que Ele falou não nos permite agir dessa forma. Jesus não se permite ser tratado assim. Ou Ele é um louco pelo que falou, ou Ele é um mentiroso, ou Ele verdadeiramente é Deus e Senhor. E você e eu precisamos decidir isso. Jesus não é uma ferramenta que você usa quando você precisa. Ele não é um aplicativo como Excel, PowerPoint ou um aplicativo do seu celular que quando você tem necessidade você vai lá e usa. Jesus não é um gatinho manhoso que você vai lá e toca nele quando você está com vontade ou quando você está carente. Jesus é Deus e Senhor. E você precisa decidir se você segue a Ele ou não. E quem diz isso é o próprio Jesus. Jesus vai falar para os seus discípulos e diz, olha, quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Que hoje você possa escolher e decidir seguir a Jesus. O Jesus real, o Jesus completo, o Jesus vivo e ressurreto, Deus e Senhor das nossas vidas. Quero convidar você a orar nesse momento. Senhor, meu Deus, amado Pai, obrigado por estudarmos, pensarmos acerca do Teu Filho, Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver e honrar o Teu santo nome, viver para a glória do Teu santo nome. E que possamos sempre honrar e Te servir. Pedimos, Senhor, que esta aula possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que ouvirá e estudará essa aula. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe sua vida, que Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você.